Mesmo um homem baixinho e magrelo, com 25 a 30 quilos de desvantagem para o seu oponente, tem que ser capaz de proteger a si mesmo, defender a sua namorada, jogar e imobilizar no chão este valentão em uma praia no Rio de Janeiro. Dá só uma olhada neste comercial lá dos idos da TV brasileira que apresenta o Método Gracie. Aprender jiu-jitsu, um processo de luta que faz homens pequeninos derrotar facilmente um verdadeiro gigante. Uns meses depois, eis o que aconteceu. Politicamente incorreto à parte, como vimos nesse comercial, preciso dizer também que eu não sou um praticante de jiu-jitsu ou de artes marciais, sou sim um profundo respeitador e admirador da família Gracie, apesar de discordar de inúmeras posições políticas que membros da família tiveram nos últimos anos. É a última vez que eu falo disso. Vamos atentar à história da família, a trajetória e as lições de um gênio do jiu-jitsu, Rickson Gracie. Para muitos, o melhor Gracie de todos os tempos, o melhor das gerações Gracie, que começou lá atrás com Carlos e Hélio Gracie. Rickson é filho de Hélio Gracie. E para ler o livro, inclusive, eu aconselho, depois eu aconselharia até a HarperCollins, editora, a disponibilizar uma árvore genealógica. Não estou falando que é exatamente os 100 anos de solidão da família Buendia, do Gabriel Garcia Marques. Mas como os nomes com R são muito parecidos e alguns não tão comuns, é interessante você acompanhar exatamente com uma cola, com uma guia. Eu não fiz isso e quando vi para o meio do caminho já estava para lá da metade do livro. Este foi um livro, mais um da série, pensando até em abrir um card aqui, uma playlist de Não Julgue o Livro pela Capa. Um grande clichê falar isso? Talvez, mas já cruzei com este livro Respire, Uma Vida em Movimento, algumas vezes na livraria, folheei, olhei as imagens e realmente não dei muita bola. Essa versão eu escutei pela Audible aqui, não é uma propaganda, se for, vocês são os primeiros a saber, mas a versão física em papel tem 256 páginas. Como eu leio e agora ouço muito no ônibus o trajeto da minha casa para o trabalho, em 3 horas e meia eu consegui ouvir isso, então ouvi esse livro, ouvi esse trabalho, então deu coisa de uma semana ali, acho que até 4 dias, um pouquinho menos, sempre ouvindo, chegava em casa, continuava ouvindo um pouquinho, porque é um livro, sim, apaixonante, de um sobrenome que é a referência do jiu-jitsu no mundo. Se existe o Brazilian Jiu-Jitsu, é porque existe o Gracie Jiu-Jitsu. Então aqui vai o meu profundo respeito e admiração por essa família, e uma frase que mostra exatamente esse método que os Gracie ensinavam de lutar em guarda, de lutar em uma posição ali desconfortável ao oponente, está aqui escrita no livro. Frágil e pouco impressionante fisicamente, Hélio Gracie era a propaganda perfeita para uma arte marcial que se dizia o triunfo da inteligência sobre a força bruta. E aqui existe, então, desde lá do Maeda, do judô, como que o judô se transformou em jiu-jitsu, ou como que existiu essa vertente, melhor dizendo, repito, peço desculpas por não ser exatamente um profundo conhecedor do jiu-jitsu, acho que por isso a leitura também nos ajuda a conhecer mais, mas desde o Maeda até o Kimura, que veio aprender jiu-jitsu no Brasil, e hoje aquela chave de ombro que você pressiona o ombro chama Kimura, enfim, tudo isso está registrado aqui no livro, contando a vida de Carlos e Hélio Gracie em Belém, dois homens muito excêntricos, ao qual o Rickson tem muitas ideias hoje que ele reconhece contrárias aos pais, como povoar com homens e meninos, homens fortes, o Brasil, não é por aí. Então, o livro é bastante atual, mas ele fala muito mais, e daí o respire, de se sentir confortável no inferno. Exagero à parte é quando um oponente está às suas costas, no centro de um octógono, no centro de um ringue, mas também em dramas pessoais que Rickson viveu. Rickson teve o drama mais aterrorizante para um pai antinatural, que é perder um filho. Então, nesses momentos, é quando ele se via
confortável no inferno, respirando sempre, absorvendo coisas boas da vida. A filosofia das artes marciais foi quem ajudou em muitos momentos a tirá-lo do buraco. Também não deixa por menos e conta a sua briga na criação do UFC, o UFC 1, disputado em Denver, no Colorado, com o seu irmão Rorion. Sim, eu falei que precisava de uma árvore genealógica. Rickson vai aos Estados Unidos se encontrar com o irmão Rorion, o qual desenvolve o UFC 1, disputado em 93 em Denver, no Colorado, mas é Royce que... Eu falei que precisava de uma árvore genealógica. Royce quem consegue, por exemplo, o green card. Então, Rickson não podia receber dinheiro, tinha uma dificuldade de receber dinheiro, receber as coisas, como se tudo fosse muito centralizado em Rorion, que escolheu, e aqui palavras de Rickson, Royce Gracie para ser o representante da família no UFC 1, esse disputado em Denver, no Colorado, em 93. Rickson entende que são coisas muito comerciais, que é uma luta muito comercial e que desfez ao longo do tempo, isso é uma crítica que se tem até hoje, o caráter de briga de rua de melhor arte marcial de todos os tempos, entre um lutador de boxe, um do sambo, um do wrestling, do judô. Eu estou esquecendo algumas artes marciais, eu estou esquecendo inúmeras artes marciais, mas era isso, vocês vão se lembrar que no UFC lá atrás era comum que o lutador usasse uma luva de boxe, por exemplo. Royce Gracie venceu um lutador assim, venceu 3 lutas no seu UFC 1 e foi campeão consagrado no UFC. Rickson diz que não recebeu o que esperava financeiramente ao ajudar o seu irmão, que tudo ficava com Rorion. Depois, Rorion mesmo vai se desfazer da sua parte no UFC, mas é como se fosse Rickson uma parte mais romântica do MMA, do Vale Tudo, e Rorion uma parte mais comercial. E aí leia-se Japão contra Estados Unidos. Quando todos os seus irmãos são lutadores, é provável que brigas aconteçam. Embora se unissem contra os outros, internamente sempre havia certa tensão familiar que por vezes explodia. Algumas das brigas de rua, assim, mais famosas de Rickson Gracie estão contadas aqui neste livro, que posso até desenvolver melhor em uma outra parte. A primeira delas é contra Anjo, Yoji Anjo, um lutador japonês que simplesmente bateu na academia dos Gracie, do Rickson Gracie, e falou, e aí, quer brigar? Não era bem assim que a coisa funcionava, ele havia dito algumas mentiras, se colocado em alguns problemas contra o Rickson Gracie, e ali Rickson diz que deu uma surra nele, e tem as imagens dessa luta, mas o vencedor ficaria com as imagens dessa luta e nunca divulgou essa luta. Depois no Japão muito se falou que foi armado, que seus colegas de academia todos o cercaram, que ele caiu numa emboscada, e aí Rickson mostrou um trecho da luta ao vivo. Outra briga muito famosa é no Pro Tour do Arpoador, do Rio de Janeiro, em 1977, que aí os Black Trunks havaiano, famoso gangue havaiana, localistas havaianos do surf. Rickson também tem uma trajetória muito interessante no surf, adora surfar, não profissional, mas fazendo com excelência. O Pelé do Jiu-Jitsu não seria também diferente em outros tantos esportes. E aí ele se envolve em uma confusão com Byron Amona. Existe um documentário maravilhoso para quem gosta de jiu-jitsu do canal Combate, canal por assinatura, canal a cabo dos canais Globo, do Grupo Globo. Tem um documentário perfeito. Olha o tamanho, por exemplo, do Byron Amona, que também estava no Brasil com Michael Hu e Mike Purpus. Eles eram a trinca de havaianos que iriam competir nesse Pro Tour do Arpoador, do Rio de Janeiro, em 77. E aí, de repente, no episódio que um surfista chamado Foca deixa a prancha escapar e a quilha bate no havaiano e aí inicia-se a confusão. Então, detalhes assim realmente estão no livro, mas acho que a parte mais emocionante, então caminhando para o nosso final aqui do Bolas Livros, final de mais essa resenha, ele fala sobre a relação com o seu irmão, que eles ficaram sem se falar durante muito tempo, sentiram bastante isso, mutuamente, Rorion e Rickson. E aí ele diz assim: eu e meu irmão Rorion nos reconciliamos em 2012. Depois de tudo que passei, ainda senti a falta dele.
Nós compartilhamos tanta coisa ao longo de nossas vidas e até hoje ninguém me faz rir como ele. Atualmente não falamos muito sobre as políticas do jiu-jitsu ou negócios, mas sim nos das lembranças de Hélio e seus cachorros loucos. Eu amo meu irmão, mas as pessoas não mudam. Horion ainda é Horion e às vezes ainda age como se eu ainda tivesse 5 anos de idade. É um livro muito bonito que com simplicidade expõe toda a complexidade da família Gracie, sinônimo de jiu-jitsu no Brasil e no mundo. Espero que gostem, compartilhe, se você leu, deixa aqui nos comentários, se você gostou, se interessou também, escreva por aqui, vamos trocar essa ideia, esse bate-papo no Bolas Livros. Valeu, um abraço, até a próxima, tchau!